Gente, então muito rapidamente eu vou tentar aqui oferecer um panorama das possibilidades de se atuar com justiça restaurativa, ou talvez não seja essa a melhor palavra, mas de legitimar a prática da justiça restaurativa no ordenamento vigente. Talvez, para além de legitimar, pensar possibilidades de inserção da justiça restaurativa. Tem sim uma ideia de legitimação. Quando você começa a conversar e a propor a reflexão de prática de justiça restaurativa a partir do sistema, tem sido um dos maiores desafios construtivos, né? Desde quando eu comecei a me dedicar a isso. Como pensar uma harmonia entre um sistema que é colocado para funcionar de uma maneira retributiva e punitivista, com uma visão de mundo que propõe uma abertura para horizontalidade, para participação, para restauração, para humanização. Né? Então são linguagens e visão de mundos bem antagônicas. Só que, como eu falei, né, se você se dedicar a uma reflexão, ou se propuser uma reflexão um pouco mais abrangente, talvez seja possível achar pontos comuns e oportunidades, né, de relação, talvez não diria harmônica, mas de alguma forma simbiótica. Vai vir aqui, quando vier, não vou precisar escrever, mas tem uma autora norte-americana, Caroline Boyce Watson, ela gosta de chamar essa relação entre a visão do sistema de justiça punitiva e a visão da justiça restaurativa de tensão criativa, né, de tensões criativas. E como a partir dessas tensões a gente pensar possibilidades, sim. Você precisa de eu demorei para me ver nesse lugar, de um esforço criativo especial, porque foram anos de condicionamento. Não só na faculdade de Direito, né, na vida, porque isso faz parte da nossa cultura, é uma coisa que é interseccional, é estrutural, é interinstitucional. Né? Esse paradigma de pensar as coisas de uma maneira hierárquica, cartesiana, linear, mecânica, mecanicista, né? Enfim, aqui um insight dessa autora argentina, não sei, alguém aqui já ouviu falar na Ana Messutti? É uma jurista, filósofa argentina. Ela escreveu um livro muito bacana, chama O Tempo como Pena. Ela faz uma problematização, ela problematiza e desconstrói muito o sistema de justiça. Né? Para mim, o que falta para ela é ir além da desconstrução. Mas enfim, ela traz um insight bacana. Ela fala, precisamente porque a prisão restou como uma única modalidade da pena, já trouxe para vocês no primeiro dia, não sei. Pretende-se justificar a pena justificando a prisão. É a legitimação do direito pelo direito. E aquela coisa... Como o que a gente mais usa é isso, a gente acha que isso é a única coisa que a gente tem. Se a gente acha que é a única coisa que a gente tem, a gente não consegue pensar para além disso. Então, é uma coincidência histórica, se você parar para pensar, o fato da gente ter a pena, da forma como ela funciona, como a principal forma de se responder ao conflito que a gente juridicamente chama como crime. E daí isso leva a gente a um processo, a um ciclo vicioso de legitimar a pena porque a gente acha que é a única coisa que tem e assim vai. E eu mesmo demorei muito para reconhecer que são outras coisas que tem. E aqui uma proposta desse cara, não sei se já ouviram falar, no Albert Einstein. Não necessariamente direcionada a essa reflexão de como lidar com o sistema de justiça punitivo, mas algo muito mais abrangente de como convidar as pessoas a usufruírem o máximo da sua criatividade. Né? Você precisa ir além da sua zona de conforto e das suas referências de conhecimento, né? E culturais. Nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Então a gente precisa tentar, talvez, se esforçar em perceber qual que são as diretrizes, as estruturas fundantes do funcionamento desse sistema, para buscar compreender o porquê dessas estruturas fundantes, aceitar que isso não é uma coisa absoluta e única e a partir daí pensar em outras possibilidades. Né? Isso aqui a gente já falou, né? Isso daqui eu já trouxe. Então, um momento histórico, porque essa ideia punitivista ela vem inserida no conceito de Estado-nação, século XVI, e ela vem sendo elaborada ao longo do Iluminismo e ao longo de esforços filosóficos e jusfilosóficos,
Só que foi no século passado, ou só não, né? Mas assim, principalmente no século passado, são as nossas principais referências que estudiosos começaram a falar. Não precisa ser só assim, né? Esse monopólio não precisa ser absoluto, muito pelo contrário, né? Esse monopólio de gestão de conflito, né? E o que esse estudioso falou, e a gente já revisitou isso, é ir além dessa ideia de conflito como propriedade. Esse daqui é o meu mentor nos estudos de paz, o professor Wolfgang Dietrich. Foi com ele que eu estudei no curso em Innsbruck. E o meu contato com as ideias dele e com todas as propostas dos estudos de paz a partir da visão da escola que ele ajudou a fundar, me deram muitos insights, né? Porque eu não estudei especificamente justiça restaurativa lá, né? Mas, ao meu ver, algo mais abrangente, que é como se pensar trabalho de conflito e esforço de construção de paz. Então é esse cara que cunha o conceito de muitas pazes. Ele que cunha o conceito de transracionalidade, né? E ele traz no livro dele, um livro que parece que foi traduzido e está para ser publicado, é uma trilogia, né? O primeiro da trilogia. Ele traz um insight muito interessante. Ele faz referência à tradição dos romances policiais. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa, né? Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, e até autores e autoras, né? Agatha Christie, autores e autoras brasileiros e brasileiras. E para ir além, né? Se a gente assiste CSI, eu já assisti há muito tempo, agora não assisto mais. Mas qual que é o desfecho, geralmente? Qual que é a última página desse livro e o momento final do episódio? O que acontece? Resolve o mistério. E geralmente o que é resolver o mistério? Achar o culpado. Muito bem, parabéns, é positivo. Achar. Vai estar lá no. Achar o culpado. Então a gente é isso, né? A gente termina de ler o livro, termina de ver a série, o filme. Finalmente a gente sabe quem foi o culpado. Nos sentimos bem, leves. Fechamos o livro, vamos dormir. Né, todo um esforço investigativo, tirocínio policial para saber foi aquela pessoa, aqui o elemento, o fio de cabelo, descobrimos quem foi o cara. Para o sistema de justiça, ele já tem meio caminho andado, mais de meio caminho andado. O cara é indiciado, é acusado e... nos Estados Unidos é 98%. Isso. Aqui seria meio mesmo. Descobrir quem é. Não, aqui eu ainda acho que é mais que meio, mas nos Estados Unidos é mais ainda. Qual é o que você falou? Porque lá tem toda a questão do plea bargain, do guilty plea. Então, eu não lembro da cifra, mas 80%, 90% das pessoas vão presas sem condenação, sem sentença condenatória, né? Só pelo acordo. E com base, na sua maioria das vezes, com esses elementos probatórios, né? Investigativos. Então, é um caminho importante para o sistema de justiça criminal ocidental. Então, só para se referir um pouco ao que a gente tratou até agora, sobre as ideias de justiça restaurativa. Você sabe que a pessoa é culpada. E aí? E o círculo? E as necessidades dos círculos humanos em torno de quem praticou o crime, de quem sofreu com essa prática do crime, da comunidade que testemunhou, vivenciou e sofreu essa dor? A Agatha Christie não escreve sobre isso, os filmes do CSI não vai mais além disso daí. E é esse o insight que ele traz, ele descreve exatamente isso, ele faz a problematização e ele fala, o esforço começa a partir da resolução, porque também não é todo mundo, e aí até indo um pouco, me referindo um pouco ao que o Adílio trouxe ontem, o que fazer com a realidade que é presente também lá nos Estados Unidos, de pessoas que são acusadas injustamente. Acho que não é uma má ideia você ter uma estrutura, sei lá, investigativa ou um esforço de se saber exatamente o que aconteceu para sabermos o que aconteceu, para termos uma perspectiva material e mais ou menos objetiva do que realmente aconteceu. Você trazer isso para a conversa. Agora, qual que é o objetivo de um inquérito policial? Tanto que é inquisitivo, né? Isso, é inquisitivo, você está chegando lá. Se você está chamando o inquérito de algo inquisitivo... É porque está para acusar? Não, se fosse para acusar seria acusatório. Qual que é o objetivo? Não é colher prova. Colher prova é um resultado.
É resultado do esforço para se alcançar um objetivo. É uma caça. Se eu estou caçando, eu quero fazer o quê? Para que eu quero achar a resposta? Para condenar. O inquérito policial não é para esclarecer, é para condenar. Isso eu falo da minha experiência como advogado, isso é pragmática. Na teoria, sistema misto, não sei o quê. Ele me diz, não, tem uma coisa por trás, até uma cifra nesse. Eu preciso produzir aqui, preciso condenar. Do contrário, você não teria um instituto do indiciamento no nosso ordenamento. Aquilo é para falar, achei quem é para ser punido, não é um achei quem é, agora vamos começar um esforço. Eu não pretendo entrar na elaboração conceitual disso daqui, né? Então, primeiro, isso a gente falou no começo, né? Pluralizar a ideia de pazes. Isso já é um esforço extremamente transformativo, né? Eu tenho usado muito, não sei se vocês perceberam, o termo transformação de conflito. Eu falo isso de propósito, porque existe uma razão epistemológica que para mim faz sentido, depois que eu tive contato com isso. Né? Para além de usar o termo resolução e solução de conflito. Que, até para o direito atualmente, é o termo utilizado, às vezes até para se referir à justiça restaurativa, como meio alternativo ou adequado de solução ou resolução de conflito. Agora, resolução e solução, dependendo da reflexão epistemológica que você faz, ele traz um reducionismo que muito facilmente, ou ele traz um caráter, um traço, que muito facilmente pode ser entendido como prescritivo. E, na verdade, esse termo resolução e solução está muito presente na literatura jurídica. Né? O que o direito, o que o sistema jurídico busca fazer é resolver, solucionar. Só que de uma maneira prescritiva, imposta, verticalizada, hierarquizada. E aí você desumaniza tudo aquilo que a gente falou até agora. Então, por que eu trago essa transformação iniciativa? E alguns, eu até estou vendo o que eu escolho, na verdade. Alguns falam em evocativa. Transformação elicitiva de conflito, transformação evocativa de conflito. É se abrir ao mistério de todas as possibilidades que são possíveis, né? Possibilidades possíveis, de todas as possibilidades em um cenário conflituoso, com a participação das pessoas, dos verdadeiros protagonistas, ou das principalmente afetadas por aquilo que aconteceu. E o que é o evocar? Se a gente falou ontem da importância da voz, é trazer a voz da pessoa. Transformação evocativa e elicitiva, é um significado parecido. É trazer à tona. Então você, como uma ferramenta muito menos prescritiva ou impositiva e muito mais uma ferramenta que facilita canais de comunicação para que as pessoas tenham voz e para que elas mesmas construam significados e transformem as próprias relações. Transformação talvez não necessariamente é algo construtivo, se a gente não tomar cuidado, mas é o reconhecimento de abertura a possibilidades. E isso pode ser, potencialmente construtivo. Então eu coloquei aqui 3 palavras que para mim me remetem ao esforço de justiça restaurativa. E se você para, o que é justiça restaurativa? A gente, talvez, com tudo que eu falei até agora, eu não tenha trazido uma definição e eu não consigo definir. Às vezes eu mudo, quando eu falo para uma plateia eu falo uma coisa, para outra eu falo outra. Às vezes eu falo justiça restaurativa é um convite, às vezes eu falo justiça restaurativa é encontro. E realmente eu acho que é tudo isso, né? Justiça restaurativa seja as duas coisas, convite ao encontro. Encontro para quê? Para que uma comunicação aconteça entre as pessoas. E às vezes, com todo cuidado aqui, pragmaticamente falando, muito cuidado com a ideia de encontro na justiça restaurativa. Não é simplesmente, até para nos aproveitarmos do que foi trazido pela Maria, não é simplesmente você pegar uma vítima de violência doméstica, um seu ofensor, colocar os dois um em frente do outro, vamos transformar o conflito aqui. Não é assim. Muito cuidado com isso. E às vezes já participei de um esforço restaurativo que a mulher falou assim, eu não quero encontrar com o cara, mas isso está fazendo sentido para mim, eu não quero parar. Então vamos ver uma forma de construir alguma coisa sem depender do encontro. Mas não deixa de ser alguma maneira de encontro ainda que conceitual e de ideias e de energias, né? Facilitado
por nós, por você, facilitador, facilitadora, como veículo e como instrumento, né? O encontro com o intuito de construir significado, isso eu já repeti muitas vezes, na busca por restauração, né? Não quero trazer aqui uma lista, uma receita, mas são só conceitos que eu acho importantes para a gente pensar o esforço da justiça restaurativa. Então vamos lá, o que eu fiz, né? Quando eu comecei a me dedicar, e eu só comecei a fazer isso no final de 2018, como é que eu poderia legitimar, e a partir da minha cabeça jurídica, de alguém que cursou direito e se dedicou profissionalmente ao sistema de justiça, como pensar a legitimação de alguma coisa? Eu, muito rapidamente, falei, se eu achar alguma coisa na Constituição, eu já vou ter a melhor fonte de legitimação. Então, o que eu fiz? O que eu me dediquei a fazer? Uma leitura tendenciosa. Constituição à luz da justiça restaurativa, e não da justiça restaurativa à luz da Constituição, porque tudo é à luz da Constituição. Eu fiz o contrário. Será que eu consigo pescar na Constituição elementos que me permitiriam pensar numa abertura ao esforço de justiça restaurativa no ordenamento vigente? E eu vou compartilhar com vocês os resultados que eu acho que eu achei. A partir de uma convicção minha, mais ou menos intuitiva, de que com tudo isso que foi dito, e que nós dissemos ao longo desses 4 dias, né, criticando e desconstruindo a ideia de direito e as visões de sistema de justiça, são esforços que são humanos. É um esforço de humano e de cuidado humano. E principalmente se a gente pensar os esforços mais recentes, né, de direitos humanos, né, uma preocupação de, a partir da linguagem jurídica, você cuidar de necessidades, né, de cuidar de desequilíbrios. A linguagem ainda é muito restrita e engessa mesmo, mas existe um esforço ali. E é o que a professora Alia diz, que fala para mim, o objetivo do direito é cuidar de humanos. Então a gente pode tentar melhorar esse instrumento para cuidar melhor de humanos. Então foi mais ou menos por aí que eu tentei ir. Preâmbulo da nossa Constituição. Faz tempo que a gente, eu não sei se para vocês faz tempo, talvez vocês no esforço de estudo de vocês é algo que vocês façam com frequência, mas quando eu me dediquei a esse esforço, fazia tempo que eu não lia o preâmbulo. E no preâmbulo eu vi coisas importantes, coisas que deveriam guiar, talvez sob uma perspectiva exegética, hermenêutica, eu não quero descer a isso, mas guiar, nortear a interpretação do texto. Eu não quero ler tudo, né? Mas eu quero destacar algumas coisas. Talvez eu tenha que ler tudo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade. Percebam que esses valores aqui, todo mundo, eles são paradoxais. É difícil você pensar no mesmo grau de importância, desenvolvimento e bem-estar, sob uma perspectiva universal. Funciona bem para todo mundo? Não. Precisa tomar cuidado, mas enfim. Como valores supremos de uma sociedade fraterna. E o que é pensar uma sociedade fraterna? E o que é fraternidade? É irmandade. Se a gente pensar no videozinho que a gente viu depois, é me esforçar em ter uma conexão daquele tipo com o meu próximo. E a proposta de humanidade dos novos ordenamentos jurídicos, dos novos ordenamentos constitucionais, eu não sou especialista em Constituição, mas eu me arrisco a fazer essa interpretação, eles nos convidam a uma fraternidade incondicional. O que não significa uniformidade ou a ausência de diversidade. Desafiante, mas o convite é esse. Sociedade fraterna. Para e pensa para ver se a gente está honrando isso, juridicamente falando. Pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia. Conceito extremamente aberto e ao mesmo tempo profundo. Se eu perguntar para cada uma aqui, o que é harmonia para você? E existe eu não vou conseguir fazer isso agora, mas a essência etimológica da palavra harmonia
é extremamente complexa e diz respeito às sensações de equilíbrio derivadas de vivências energéticas. Esse Har aqui, se vocês se dispuserem a procurar, ele vai revelar muita coisa. É o mesmo Har de Harém, por exemplo, que traz, e não Harém numa perspectiva que agora apropriada patriarcalmente, é uma concepção de mulheres submissas, mas que originariamente dizia respeito a sacerdotisas do sexo. Complicado eu falar isso agora, não vou me aprofundar nisso. Mas se a gente parar para pensar, todo mundo, e eu não sei se alguém aqui é músico ou música, ou tem familiaridade com música, mas a harmonia musical diz respeito a algo que vai além de uma rigidez preconcebida, né? Mas o que eu quero chegar aqui, fundada na harmonia, que é mais ou menos essa correlação com a fraternidade. É um estar junto na diferença, mas sem violência. Fico por aqui para minha reflexão de harmonia. E, terminando no sem violência, passo para a solução pacífica, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de paz. Agora aqui, todo mundo, se a gente pensar paz, aquela paz que vocês me descreveram no nosso primeiro encontro, o que é paz? A ausência de conflito, a ausência de guerra e a ausência de violência, isso. Essa é a paz, juridicamente falando, presente na nossa Constituição, para nos ir em todo o nosso ordenamento. Paz para o direito, principalmente de inspiração romana, é simplesmente intervalo da guerra, o que não é suficiente e que muitas vezes justifica a violência. Agora, se a gente pensar paz na sua pluralidade, me remetendo ao meu professor, nosso agora, professor, não porque eu quero impor a vocês, mas é porque ele gosta de trazer isso, né? Quando você compartilha uma pessoa que foi importante para você com outras pessoas, ela de alguma maneira acaba influenciando e tocando essas outras pessoas, concordando com ela ou não. Mas comprometimento com a solução pacífica das controvérsias. E principalmente, devia ter sublinhado a solução pacífica das controvérsias. Porque aqui você tem muito mais um meio do que um objetivo final. É um esforço não violento de como lidar com o problema. Então eu me permito essa interpretação do texto constitucional. Equilíbrio na diversidade pelo respeito e um comprometimento ético de se lidar com os problemas de uma maneira não violenta. Eu acho que isso está na nossa Constituição. Agora, se eu perguntar imediatamente para vocês, e não sei se essa interpretação faz sentido para vocês ou não, é minha. É o esforço que eu estou fazendo, exegético, de achar, juridicamente falando, a entrada da justiça restaurativa no nosso ordenamento. Fazendo sentido ou não para vocês, não sei. Mas se eu falar para vocês, meios não violentos e equilíbrio na diversidade pelo respeito, vocês acham isso compatível ao sistema punitivo? Difícil. E punitivo, quando eu falo punitivo, é sistema criminal, sistema de infância e juventude. Artigo 1º da Constituição, está no rol dos princípios fundamentais do nosso Estado-nação. Fundamentos da República Federativa. No inciso 3º, um dos fundamentos, dignidade da pessoa humana. A gente fez uma reflexão sobre a dignidade da pessoa humana. O que é se sentir digno? Na sua total amplitude. É se submeter ao que outra pessoa fala, qual que é o seu valor, ou participar da construção do quão valoroso, ou do quão digno você se sente como humano no contexto comunitário em que você está inserido. Humano e humana. Então você precisa se sentir parte. Eu me sinto digno e eu quero que isso seja escutado e de alguma forma respeitado. E dignidade, todo mundo, sob essa perspectiva, está além do que vale mais do que o outro ou menos que o outro. Então, talvez aqui a interpretação que eu faço, dignidade como uma responsabilidade ética juridicamente fundada em dar voz às pessoas.
dignidade, talvez, para Débora Maria, não seja uma sentença única e exclusivamente, ainda com toda a importância simbólica que isso traga, mas que a humanidade dela, que foi afetada pela morte do filho, seja reconhecida e escutada pelas pessoas que fizeram isso, e ela recebeu um feedback. Ela vai talvez se sentir mais digna, ou sua dignidade reconhecida. Dois objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pensem em liberdade, em justiça e em solidariedade. Isso é compatível com como funciona o sistema de justiça criminal? Eu acho que não também. Existe uma incompatibilidade muito grande aí. E qual que é um grande objetivo, e a gente também patina nisso? Promover o bem de todos, sem preconceito nenhum, né? Podem acontecer para além do que está aqui também. Existem outros preconceitos que estão aqui. Tanto é que quaisquer formas de discriminação, outras. Bem de todos, todo mundo. Não é só bem das pessoas virtuosas. Não é só bem de quem faz o bem. Não é só bem de quem é legal. Bem de todos é de todos, incondicionalmente. E o que é bem para vocês, ou para você, ou para aquela pessoa? Não sei, preciso escutar daquela pessoa. Tirar a liberdade, torturar, humilhar, não é o bem. Agora, eu posso interpretar isso como bem de quem merece. Não é o que está escrito. É, na verdade, o que é interpretado. Tradicionalmente, historicamente, há muito tempo. E, na verdade, uma outra interpretação é que a dor que eu implico para você, eu sei, talvez você não saiba ainda, mas eu sei que é bem para você, é o bem para você nesse caso. Então cala a boca e fica preso aí. Ou cala a boca e não quero te escutar, eu estou fazendo justiça para você. Isso é uma coisa, todo mundo. Quando eu gosto de polemizar, qual que é a definição de justiça restaurativa? É fazer justiça com as próprias mãos. Isso polemiza, né? Até pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Né? E por que sob a nossa lógica cultural, estrutural, institucional, fazer justiça com as próprias mãos é um tabu? Tem várias razões, mas eu penso numa primeira, que a gente vincula o exercício da justiça a uma instituição que depende do uso da violência, pela perspectiva do Max Weber. Então, se eu vinculo o fazer justiça com o uso da violência, é um problema. Aí você não pode usar violência, você não pode mesmo, não deveria. E daí não, o monopólio da violência é meu. E qual que é outra coisa? Se eu consigo, isso é sim um tabu para a justiça restaurativa, que não tem nada a ver com violência, que tem a ver com o exercício de poder. Se eu dou o poder de fazer justiça, que é algo tão elevado institucionalmente falando, a todo e qualquer um, eu vou estar, de alguma forma, desprivilegiando lugares de poder lugares institucionais ocupados por outras pessoas. O poder não está em você, a autoridade que me fala o que é certo e o que é errado. Está aqui comigo, nessa construção que eu faço conjuntamente, coletivamente, comunitariamente. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim. Agora, então, como interpretar? Então, eu estou fazendo a minha interpretação da Constituição, o que seria, acho que uma provocação enorme para o Hans Kelsen ou para qualquer outra pessoa que tem na Constituição essa visão do ápice do ordenamento, a Constituição à luz da justiça restaurativa. Vamos olhar para o famigerado artigo 5º, que tem como objetivo principal proteger a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui também valores contraditórios, né? Se você pensar liberdade e segurança, igualdade e propriedade, mas enfim, estamos no nosso karma aqui. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso daqui é meio óbvio, né? Até uma DPF, esqueci o número dela. Uma DPF que fala da condição inconstitucional da realidade carcerária no país. Oi? Alguém falou alguma coisa?
Você falou aí, Everton, foi você que falou? Não, foi uma tese que eles trouxeram de estado de coisas inconstitucionais. Estado de coisas inconstitucionais, isso, exatamente. E eles usam, e o fundamento é exatamente esse. Por quê? Porque é degradante, principalmente porque é degradante e desumano. Aqui o princípio da legalidade, a gente aprendeu como princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Por que eu coloquei isso daqui, sob uma perspectiva de justiça restaurativa? Pena e crime, se a gente se dispuser a dar espaço, não é uma coisa colada na outra. Você pode ter uma lei que define crime e uma combinação legal que define pena. São momentos e passos diferentes. Você pode dar um sem ter que necessariamente dar o outro. E que ponto que eu quero chegar aqui? Né? Que estabelecer regras ou normas ou regras de convivência que apontem comportamentos não saudáveis para a nossa convivencialidade, não só é importante, como eu acho que é necessário. Talvez não da forma, às vezes, muito simplória e julgamentosa que o direito faz. Mas é importante a gente talvez ter uma regra dizendo não é bom matar outras pessoas. O que a gente vai fazer com isso é um outro momento. Se a gente automaticamente vai ter como consequência do desrespeito a essa regra a aplicação de uma pena baseada num tratamento desumano degradante, isso é outra coisa. Então, a interpretação que eu faço, se as duas coisas estão definidamente separadas e presentes no texto legal, é porque elas podem, ao meu ver, ser consideradas de maneira distinta. Não haverá penas cruéis. Uma prisão não é cruel. Eu acho que é. Eu não vou nem entrar no argumento aqui, eu acho que é. Ninguém será processado. Não é nem eu só acho que é. A gente fala, não é cruel. Não, é cruel sim, é o que a pessoa merece. Então também você está aqui, você já está desrespeitando várias coisas. Enfim. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Desafio. Isso aqui é um desafio para a justiça restaurativa. Se você pensar a justiça restaurativa como algo que depende da manifestação de uma autoridade competente. Se você pensar esforço de justiça restaurativa como um processo. E daí mais desafio ainda se você pensar no âmbito do sistema de justiça. Porque se está no sistema de justiça, ou parte do sistema de justiça, você muito facilmente ou rapidamente pode resumir a um procedimento legal ou judicial. E aí, por conta dessa letra da lei, da letra da Constituição, dependente de uma resposta final de uma autoridade. Agora, o que a gente pode pensar aqui também é de como essa autoridade participa disso, sob a perspectiva restaurativa. Precisa sempre ser impositiva? Precisa sempre ser hierarquizada? Precisa sempre ser mecanizada? Eu tenho tido no âmbito do sistema de justiça, está bem claro que quando o juiz, o promotor, o defensor, vê o humano nele, ele percebe que um espaço precisa ser aberto para as pessoas participarem e fazerem parte da construção dos próprios significados. E também essa ideia do devido processo legal. Como pensar devido processo legal, que é uma combinação constitucional, como parte de um esforço de justiça restaurativa. Né? Se você pensar devido processo legal, e eu tendo a pensar dessa forma, se você olhar a essência histórica e a origem histórica desse cuidado colocado nas constituições, você percebe que isso foi criado, ao meu ver, e talvez aqui estou sendo um pouco simplório, isso daqui foi criado exatamente para você ter um mínimo de esforço restaurativo, um mínimo de participação. Devido ao processo legal, sob uma certa perspectiva, pode ser considerado como um cuidado necessário para as pessoas serem ouvidas. Talvez não serem ouvidas, mas das pessoas participarem. Que aqui, sobre a perspectiva jurídica, participa por intermédio de um técnico. Mas é isso, ninguém pode ser condenado nem condenada sumariamente, né? E, obviamente para mim pelo menos, esse não é a intenção da justiça restaurativa. Então, sob essa perspectiva aqui, não vejo incompatibilidade.
Seguimos? Está fazendo sentido? Estou fazendo essa leitura para chegar em normativas que existem no Brasil, que falam sobre justiça restaurativa, mas que talvez com uma legitimação um pouco mais portentosa podem ter mais força. Então aqui eu vou tocar num problema-chave da justiça restaurativa. São funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Dizer que só o Ministério Público é o titular da ação penal não significa dizer que a gente só deve usar a ação penal para resolver os problemas. Então, pensar justiça restaurativa não é necessariamente desrespeitar isso daqui. Aqui, todo mundo, é uma reflexão que eu gosto de fazer sobre a ideia de segurança, né? Que está muito atrelado à visão que a gente tem de funcionamento de justiça penal. A gente atrela a concretização da punição a uma sensação coletiva de segurança, né? Eu gosto de problematizar isso daqui, até para você, se você se dispuser, eu não vou me aprofundar aqui. Olha o lugar em que esse capítulo, o capítulo da segurança pública, está presente na Constituição. No título da defesa do Estado e das instituições democráticas. Está na defesa da pessoa? E lógico que interpretar, se você fizer uma interpretação mais ou menos, você fala, não, mas é para defender pessoas, porque o Estado, não sei o quê. Mas o significado dessas palavras trazem um poder, por tudo que a gente já disse até agora. Então, se a gente pode pensar pazes, a gente pode pensar justiças, a gente também pode pensar seguranças. Até porque a forma punitiva de se construir segurança ela é geralmente exclusivista, né? Ela se baseia na separação do que é bom entre o que é bom e o que é mal. E aí geralmente quem ganha entre aspas, mas quem tem mais privilégio é quem tem mais recurso e quem geralmente usa a força. Mas aqui também outro problema. Para mim, o uso de força não é necessariamente uso de força violenta, não é necessariamente exercício de poder, né? A gente pode um dia, eu posso vir aqui conversar com vocês sobre ativismo não violento, que é o que talvez uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então vamos pensar um pouco, todo mundo, sobre os princípios presentes não só no direito penal, mas no direito processual penal. Princípio da subsidiariedade. É um livro, aquele livro clássico, Código Penal Comentado, do Alberto Silva Franco. Nem sei se tem ainda, já foi atualizado, mas para mim era na minha época, era a principal fonte para trabalhar, né? Só autoriza, né, qual que é a ideia por trás disso? Só autorizar a intervenção penal se não houver outro tipo de intervenção estatal menos lesiva e menos custosa aos direitos individuais. Alguém aqui falou no primeiro dia sobre o princípio da ultima ratio, né? Que é isso? E isso está muito presente na doutrina, mas não é necessariamente levado em consideração. E se a gente pensar a justiça restaurativa como um caminho legítimo, é compatível com essa ideia. Aqui, uma tensão que a gente tem no nosso sistema, né? Principalmente pensando no funcionamento do sistema de justiça criminal. Um dos princípios norteadores do processo penal é a obrigatoriedade da ação penal, né? Em contrapartida, um outro princípio é o princípio da oportunidade que você tem mais presente no processo civil. E que você tem presente em realidades processuais penais de outros países, os Estados Unidos, por exemplo. Lá eles são, até por isso, né, e até de uma maneira perversa, você tem essa produção em massa de pessoas indo para a cadeia sem serem processadas e condenadas por conta do uso desse princípio da oportunidade. E aí fica aquela questão, se você está falando de justiça restaurativa como um elemento, como um caminho possível para se responder a um conflito juridicamente tido como criminalmente relevante, sem depender de um processo criminal, você vai contra esse princípio da obrigatoriedade da ação penal. E aí, o que a gente faz com isso? Bom, são vários os caminhos. Eu me senti mais tranquilo quando eu percebi que são vários os caminhos. Por mais óbvio que possa parecer, e para mim não parecia, isso não está na lei. Não existe um texto legal dizendo que a ação penal é o caminho obrigatório para se responder a conflitos juridicamente tidos como criminalmente relevantes.
você tem coisas parecidas, principalmente no Código de Processo Penal, né? Dentre eles o texto que diz que quando acontece um crime, o aparato estatal precisa se mobilizar de alguma forma, para lá no fim acusar e depois condenar, se for o caso. Mas você não tem isso expressamente dito. Então você já tem o que existe principalmente é esse princípio como uma construção doutrinária jurisprudencial. Agora, então, em primeiro lugar, né, a provocação que eu estou trazendo aqui, flexibilizar esse princípio não é ir contra a lei ou contra o ordenamento. Agora, você tem, a partir desse princípio, diversos dispositivos infralegais, infraconstitucionais, infralegais é o que eu quero dizer, né? Abaixo das leis federais, principalmente em regimentos internos, né? De ministérios públicos e da magistratura, que vinculam o desrespeito a esse princípio a uma prevaricação. Falei certo? É uma prevaricação, isso. Então isso traz uma dificuldade. Mas enfim, a abertura para o diálogo eu vejo ainda como minimamente aberta. Esse princípio da subsidiariedade, o Alberto Silva Franco ele traz mais como um princípio de direito penal. O Aurí Lopes Júnior, vocês conhecem o Aurí Lopes Júnior? Com certeza. Cara, esse cara, quando eu assisti a palestra dele em 2002, 2003, cara, me abriu tanto. Acho que foi talvez o primeiro jurista que eu ouvi se abrindo a uma interdisciplinariedade, né? Porque ele fala muito sobre neurociência às vezes e tal. Enfim, eu acho que nessa passagem dele, ele traz para o campo do direito processual essa questão da subsidiariedade, da ultima ratio, da fragmentariedade, a partir da ideia de justa causa, né? O conceito de justa causa como controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal. Então a gente pode inserir na justa causa um critério avaliativo de processualmente falar se essa situação aqui precisa ser submetida a uma persecução. Então se a gente pensar uma outra intervenção menos destrutiva, como por exemplo a justiça restaurativa, você tem aí uma ausência de justa causa. Esse é o ponto que eu quero chegar, interpretativamente falando. Né? E a gente tem, às vezes a gente esquece disso, né? Porque é o processo pelo processo, o direito pelo direito. O direito processual penal ele existe principalmente como um bloqueio ou como um cuidado a ser tomado para, dentro do possível, evitar condenações sumárias ou injustas. Para isso que ele foi inventado, o devido processo legal foi inventado para isso. Para o rei não lá e falar assim, ó, não gosto de você, você vai ser condenado, vou te executar. Então, é um instrumento de aplicação de pena o processo penal. Se com a justiça restaurativa eu falo, não, a gente não está aqui para aplicar a pena, você não precisa de um instrumento destinado a isso e que acaba sendo uma pena em si, né? O Aurí Lopes mesmo fala, né, sobre as penas processuais. Passar por um processo penal é uma pena em si. Então, muito rapidamente, todo mundo, vou ficar um pouquinho mais aqui com vocês alguns minutos, que agora que a gente chegou no X da questão. Onde no ordenamento nacional você encontra normas falando sobre justiça restaurativa? A primeira, talvez a principal, é essa resolução do CNJ, a resolução 225 de 2016, que fala sobre a política pública de justiça restaurativa no Brasil. Ah, mas não é lei federal. Não é lei federal, é uma resolução do CNJ que tem a sua importância, todo mundo. Porque não é uma resolução, sei lá, de um lugar diferente, é do Conselho Nacional de Justiça. Então aqui você vê uma mobilização a partir desse lugar institucional que olha e dá atenção e legitima o esforço da justiça restaurativa. Artigo 7º, e aqui eu fiz questão de sublinhar para vocês. Poderão ser encaminhados procedimentos e processos judiciais em qualquer fase de sua tramitação. Não vou poder aqui me aprofundar nesse desafio que é pensar a aplicação da justiça restaurativa em diferentes momentos da persecução. Se a gente pensar o registro do BO até após a execução da pena. Em todos esses momentos é possível. Porque o drama humano está lá, pedindo para ser cuidado.
enquanto não foi cuidado. Quanto mais passa o tempo, mais complicado fica. Ou às vezes não. Mas isso está sempre ali, pedindo para ser cuidado. Poderão ser encaminhados procedimentos e processos judiciais em qualquer fase de sua tramitação, pelo juiz de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, das partes, dos seus advogados e dos setores técnicos de psicologia e serviço social. Olha o papel da Defensoria. E todo mundo pensa, a Defensoria Pública é o balcão de atendimento público para onde as pessoas levam seus dramas, às vezes como primeiro recurso. Então ali você tem a porta de entrada para pensar uma possibilidade como essa. E você, como defensor, o que você pode fazer? São diversas as possibilidades que a gente pode refletir junto aqui, hoje não dá tempo. Mas dentre elas, dentre muitas outras, é provocar o sistema. Falar, a gente acha que é importante a justiça restaurativa, a gente quer provocar vocês e a gente acha que existe legitimação jurídica para o caminho da justiça restaurativa. E provocar. E por quê? Vocês podem trazer muito mais uma perspectiva de quem chega até vocês como réu, mas também como vítima. Porque teoricamente uma pessoa, e até o Everton falou aqui, né? Isso acontece, a vítima, ela geralmente tem um pouco mais de voz no processo quando ela tem uma assistência de acusação. Uma mulher que não tem dinheiro e sofre violência doméstica, não é só o Ministério Público que tem a obrigação de cuidar do problema dela, é a Defensoria Pública também, ao meu ver. Sim, mas é a única vara que tem. Sim. Seria uma vista. Pois é, mas também fica uma reflexão em torno disso. Parágrafo único. A autoridade policial poderá sugerir no termo circunstanciado no relatório do IP, então perceba, não é só menor potencial ofensivo. E isso é um outro mito em torno da justiça restaurativa. Ah, não, funciona para esse negocinho aí, né? Bagatela. Não. Aí, na verdade, que não funciona tão bem mesmo. Porque a galera não quer saber, tudo, é dor de cabeça. O cara levou minha pulseira de ouro. Não, tá, pode ter mas eu não vou ficar atrás, não quero ver o cara de novo. Tá, seguir com a minha vida. Isso aconteceu comigo. Foi um cara que roubou o celular. Não, cara, não quero. Tudo bem, deixa o cara. Sei lá. O Howard Zerr fala, quanto maior a dor, maior o potencial restaurativo. Olha que forte isso. Quanto maior a dor, maior o potencial restaurativo. Por quê? Porque o negócio está gritando lá dentro, eu preciso lidar com isso. Eu quero minha voz sendo ouvida. Eu quero escutar daquele cara o porquê isso aconteceu, o como aconteceu, o que ele se sentiu quando ele fez isso, o que ele escutou da pessoa querida que ele matou. Então eu estava com parentes de vítima de um homicídio culposo, um senhor que morreu atropelado. A gente ofereceu a justiça restaurativa para as filhas e para a esposa. Eu quero saber, ele foi a pessoa que estava com meu pai nos últimos momentos da vida dele. Lógico que você pensa numa situação trágica, mas é isso. O ofensor estava lá. Ele falou alguma coisa? Como é que foi? Como é que ele estava? Olha que, né, a participação do significado. E nunca, em nenhum momento, juiz, promotor, advogado se preocupou com isso. Não dá, não tem espaço para isso. Mais recente, a 288 de 2019, ano passado, julho. Aqui é a DPF que eu falei. Uma DPF de 2015. Que fala da situação carcerária como um estado de coisas inconstitucional e algo a ser feito. Essa resolução, ela traz uma definição que é polêmica e problemática para a justiça restaurativa. Que é a aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo. Aqui todo mundo, a gente poderia ficar mais um dia. Todo cuidado para você pensar a justiça restaurativa como um braço da estrutura penal ou do controle penal estatal. Você pode muito facilmente deturpar a essência da justiça restaurativa, como eu trouxe aqui para vocês. É mais ou menos o que aconteceu com a Lei 9.099 de 95, que tinha como objetivo principal desafogar o judiciário, atender mais rápido as pessoas, né, dar menos importância para casos mais simples, menos graves. Aconteceu o contrário. Você tem uma expansão do controle penal, uma sobrecarga de juizados especiais cíveis, de criminais, uma sequência de prescrições. Os caras não conseguiam atender tudo, porque daí começaram a fazer BO de tudo, coisa da qual não se fazia BO, começou a se fazer, e começou a ser encaminhado. E daí as pessoas começaram a ter que pagar cesta básica. É a dimensão brasileira do plea bargain ou do guilty plea norte-americano.
né, uma imposição de cesta básica em modo industrial. E que você não responsabiliza, você não faz nada, você não escuta a vítima, você não responsabiliza, você... Enfim. Então, muito cuidado de se pensar a justiça restaurativa nesse esforço dialógico de JR com o sistema de justiça penal, de uma maneira, com essa hierarquia, né, de uma maneira submissa. Então, essa resolução, ela fala sobre essa política pública, né, de aplicação de alternativas penais com enfoque restaurativo. E aí, no mesmo balaio, essa resolução coloca a justiça restaurativa, tornozeleira eletrônica, penas restritivas de direito. É complicado. Então, é o que a gente gosta, muita gente gosta de falar como da justiça restaurativa. A justiça restaurativa não é alternativa penal, é alternativa ao penal. Então, esse joguinho de palavra importante. Mas tudo bem, coisas importantes nessa resolução que pode ajudar a fortalecer esse empenho todo. Artigo 3º. A promoção da aplicação de alternativas penais terá por finalidade, e até onde eu sei você não vai achar isso em nenhum outro texto normativo aqui no Brasil, a subsidiariedade da intervenção penal. Então, aqui uma normativa do CNJ relativizando o famigerado princípio da obrigatoriedade da ação penal. E isso é importante para a justiça restaurativa. Quais são as outras finalidades? Isso você poderia ver na Constituição, como a gente comentou aqui. A dignidade, a autonomia, a liberdade das partes envolvidas nos conflitos. Mas é bacana que aqui traz uma especificidade de abertura para dar voz. Se a gente pensar na dignidade, autonomia e liberdade das partes, é pensar em como elas mesmas podem participar do esforço de restauração, de reconstrução e de transformação. Isso é forte, sim. E muito significativo. Porque todo mundo... Se você pensa, né, vocês estão buscando uma carreira jurídica dentro do sistema. Se você relativiza tudo isso daqui, se você relativiza os alicerces nos quais estão baseados o funcionamento, você relativiza a identidade por trás dessas funções. Então, para a construção de paz, para a resolução de conflito, quem que é importante na nossa cultura? É o juiz, é o promotor, é o advogado, não são as próprias pessoas. E deve ser gostoso, a gente precisa reconhecer que deve ser gostoso você ser importante por construir a paz, por construir satisfação, sei lá, para as pessoas se sentirem conflitos resolvidos. Então você fala, o papel já não é mais seu, não está com você. Né? Para além do salário que a pessoa recebe para fazer o trabalho que ela faz, que tem essa situação de conveniência, mas e eu aqui? Eu vou deixar de ser, eu vou ser menos importante? E nenhum de nós aqui, ninguém aqui quer ser menos importante. A responsabilização da pessoa submetida à medida e a manutenção do seu vínculo com a comunidade. Sob uma perspectiva restaurativa, isso daqui é extremamente potente. A gente está falando em responsabilização e não culpabilidade e humilhação, e manutenção do seu vínculo com a comunidade. Está fazendo sentido todo mundo? Estou correndo aqui. Outras resoluções que tratam a justiça restaurativa de maneira mais tangencial. Essa resolução de 2018, 253, política de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais. De novo, um dos elementos essenciais dessa resolução, dignidade. E o que é dignidade? É você se apropriar do conflito que essa vítima passou e falar para ela o que é melhor para ela, ou você dar voz para ela? De tudo que a gente falou aqui. Você não precisa responder da forma que eu acho melhor. É uma pergunta retórica que eu estou fazendo. Então, no artigo 3º está lá. Os servidores dos plantões especializados deverão prestar às vítimas. Daí tem uma lista de coisas. Daí no inciso 6º, encaminhar a vítima aos programas de justiça restaurativa eventualmente instituídos em conformidade com a resolução 225. Então você vê que o conceito de justiça restaurativa já vai se espraiando. Bom.
Esse é o último, Resolução 300 de 2019, há pouco tempo, que serviu para alterar o texto da 225. Impõe a todos os tribunais de justiça a criação de núcleos de justiça restaurativa no prazo de 180 dias. Essa coisa do prazo é complicada, mas olha que forte. E eu tenho o privilégio de fazer parte desse esforço, num projeto lá no CEDEP, que agora começou a acontecer em janeiro, em que é um projeto do CNJ com o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, que é um projeto mega chamado Justiça Presente, se vocês forem atrás, que tem um viés de justiça restaurativa, viés esse que vai ser da corresponsabilidade do CEDEP, onde eu trabalho, para a implantação e estabelecimento de núcleos de justiça restaurativa em 10 unidades judiciárias do Brasil, em 10 estados diferentes. E essa resolução aqui é uma das sustentadoras disso. E aqui traz meio que uma universalização, não, aqui você tem uma descrição da interinstitucionalidade para a sustentação da justiça restaurativa. Sociedade civil organizada, organismos de saúde, aparelhos, rede de proteção de direitos e assim por diante. Aqui todo mundo... Eu não uma das primeiras coisas que me passaram quando me convidaram para dar essa aula foi ler dois artigos escritos por defensores públicos falando de justiça restaurativa a partir de um texto de lei federal, que é o texto do SINASE. Eu ainda nem cheguei nisso, a gente já está terminando aqui. Vou ver se eu chego correndo. Porque o maior foco que eu dei aqui foi na possibilidade de justiça restaurativa no sistema de justiça criminal. É muito provável que nada disso vai cair no concurso de vocês, se cair alguma coisa de justiça restaurativa. Se cair alguma coisa de justiça restaurativa, vai cair em relação ao sistema de infância e juventude. Sistema de justiça, infância e juventude. E você tem lá no SINASE uma descrição expressa de uma lei federal privilegiando a justiça restaurativa como meio de se lidar com os conflitos que chegam no sistema de justiça de infância e juventude. Né? Porque você tem no regramento procedimental dessa realidade jurídica, desse sistema, a figura da remissão, principalmente, entre outras coisas. Não só a figura da remissão, mas a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas sem restrição de liberdade, que buscam, por serem socioeducativas, no final são penas, mas por serem socioeducativas, uma dedicação mais complexa e sofisticada para tentar alcançar um equilíbrio, não só pela responsabilização daquela pessoa que em tese fez algo errado, mas da corresponsabilização da sociedade. Então você tem um ambiente em tese propício para a justiça restaurativa, né? Já está na lei, você não precisa nem se perguntar. Se você pensar juizado especial criminal, infância e juventude, o potencial para a justiça restaurativa já está dado, posto, colocado e legitimado pelo ordenamento. Mesmo assim, estamos engatinhando. E agora, isso eu faço questão de compartilhar com vocês. Vocês sabem que lei é essa? Pacote anticrime. Vocês viram o artigo 28A. Fala sobre o acordo de não persecução penal. Que seja suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base em alguns critérios objetivos aqui. Ou condições, eu confundo agora já, condições, pressupostos, enfim. Esses critérios. Respeitados esses critérios, é possível você oferecer um acordo de não persecução penal. E aqui, para mim, um espaço muito aberto, juridicamente legitimado de uma maneira bem clara, para a aplicação da justiça restaurativa. E isso, juízes já estão fazendo isso. Um juiz especificamente eu conheço, de uma vara federal criminal de Uberaba, até trazendo uma constatação que eu não sabia, mais de 80% dos crimes de competência da Justiça Federal se encaixam aqui. Olha que forte todo mundo. E eu não sei se vocês vão prestar para a Defensoria Pública da União também. Mas, né? Então, aqui todo mundo, confissão formal, voluntariedade, um dos princípios basilares da Justiça Restaurativa, voluntariedade. E aqui eu não me detive a isso com você, tá mais para o final, não vai dar tempo, mas existe um rol de princípios
e todo cuidado para pensar princípios de justiça restaurativa como um rol fechado, absoluto, infinito, mas a voluntariedade como um elemento essencial, né? E a confissão, não só, se a gente pensar a confissão como ela funciona no sistema, né, com uma inspiração mais religiosa, de uma submissão, de uma coisa, eu errei, mas como uma abertura de admissão de responsabilidade para um aprendizado, né? E para uma implicação. O que eu posso fazer então? Porque no sistema jurídico, tradicionalmente falando, a confissão é algo passivo, submisso. Eu confesso e sofro as consequências. Para a justiça restaurativa, o admitir essa responsabilidade é uma assunção de dignidade e de empoderamento. Isso aconteceu 2 vezes comigo como advogado criminal. Porque o processo criminal não é muito convidativo a essa possibilidade. Uma vez eu atendi, na verdade não como advogado, era estagiário da PAJ. Quando as pessoas, os atendidos chegavam, principalmente a defensora com quem eu trabalhava, ela falava assim, antes de você levar o cara para audiência, se for dia da audiência, vê se não tem mandado contra o cara. E chegou um cara lá que tinha cara que tinha mandado, falou, tem mandado para você? Não, então beleza, vou embora. Tudo bem. Teve um cara, o cara estava sendo acusado por latrocínio. E o mandado estava lá no processo. Cara, se você entrar para audiência, você vai sair daqui preso. E o cara foi com a mãe. Eu falei assim, não, então eu vou preso. Porque eu não aguento mais fugir disso. Foi tanto que a juíza falou, doutor, você falou para ele que tem mandado aqui. Eu não falei, expliquei. Então, em certos casos, é uma necessidade você admitir o que você fez. E o cara não admitiu tudo. Ele falou assim, não, eu fiz, mas não foi tudo isso que está aí, mas eu fiz uma parte. Então existe um aspecto de empoderamento no admitir responsabilidade, no admitir-se imperfeito. Porque quando você se admite imperfeito, você admite o não sei. Ou preciso entender melhor o que aconteceu. E aí as possibilidades de criação de aprendizado são enormes. E a vida é dinâmica, é isso todo mundo. E para mim não é fácil admitir que eu errei. Não sei para vocês. Né? Esse padrão é muito forte na gente. Mas é isso, você ter a confissão, e daí o que você tem no sistema? A confissão como uma barganha. Se você confessar, sua pena vai ser menor. Que é você pensar plea bargain e acordo de não persecução, é uma perspectiva mais reduzida. Mas é muito mais do que isso. É a abertura. Só se esse cara está confessando, a abertura para um esforço restaurativo está dada. E aí, infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima não maior do que 4 anos. E aqui o SINASE. Então, se vocês precisarem estudar uma lei que muito provavelmente pode ser trazida à baila, ou pode ser mencionada num exame para falar de justiça restaurativa, é essa lei. Sistema Nacional de Sócio... Eu sei que esse é de sócio educativo, mas eu não sei se eu esqueci. Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, eu não lembro, não esqueci, dei uma olhada. Traz aqui os princípios regentes de execução de medidas socioeducativas. E aqui você tem um rol enorme que ajuda a legitimar a justiça restaurativa. Né? Excepcionalidade de intervenção, prioridade de práticas que sejam restaurativas, fortalecimento de vínculos, é a justiça restaurativa. Como princípios baseados na aplicação de todo o sistema, todo mundo. Então aqui, indo para os nossos finalmente. Como que o Holizer descreve a experiência de justiça? O que é a experiência de justiça? É você ter uma sentença que uma autoridade dá para você? O que é o fazer justiça com as próprias mãos? Que eu trouxe aqui de uma maneira provocativa. A justiça tem que ser vivenciada, não apenas feita por outros e entregue a nós. A experiência de justiça, de fato vivenciada, talvez não seja sempre algo prazeroso. E não é mesmo. Contudo, saberemos que aconteceu porque a vivenciamos, ao invés de ter sido feita por alguém em nosso lugar. Não apenas a justiça, mas a experiência de justiça precisa acontecer. Esse é um dos elementos fundantes, talvez uma das maiores justificações do porquê da justiça restaurativa sob a perspectiva do Howard Zerr. E que faz todo sentido, né? O participar. E o participar de algo que eu não sei no que vai dar.
necessariamente, mas que é significativo para mim porque eu tenho minha voz escutada, porque eu tenho a minha humanidade reconhecida, porque eu posso ter meus erros apreciados sem julgamento. Por quê? Porque eu sou humano e eu erro. É por conta disso dizer, não, eu errei, tudo bem? Não. Exatamente para você se considerar humano e falho, está aí a oportunidade de nós aprendermos juntos, não é nem só de você aprender. Porque se aconteceu com você, é porque isso foi reflexo de algo que está acontecendo com todos nós. É visão sistêmica de mundo, todo mundo. Uma das histórias mais famosas de justiça restaurativa, que aconteceu, se eu não me engano, no Havaí, daí você tem cara da justiça restaurativa, cada hora ele fala uma coisa, vai na Nova Zelândia, no Havaí, mas eu vou trazer aqui do Havaí. Um cara, né, de origem indígena, de comunidade indígena no Havaí, foi condenado. E no dia da condenação, ele foi condenado a tanto tempo de pena. Líderes e componentes da comunidade indígena dele chegaram para o juiz depois da aplicação da pena, sei lá, ele foi condenado, vamos dizer, a 5 anos. Excelência, nós estamos aqui com uma comunidade para saber do senhor se é possível nós nos revezarmos na prisão junto com ele. Porque se a responsabilidade é dele, é nossa também. É corresponsabilidade. E além dessa ideia individualizada de responsabilização e mais do que isso de culpa. Eu ficaria... Deixa eu só ver se tem uma coisa, algo muito mais importante. Falei, aqui todo mundo, ela que fala sobre atenção criativa. Talvez para arrematar aqui todo mundo, é que a gente fala muito sobre devido processo legal, né? E ampla defesa. Então eu nessa minha exploração eu tive não é bem um insight, mas eu tive uma provocação e pensei o seguinte: a gente fala tanto em devido processo penal, será que em algum momento a gente vai poder pensar num devido processo restaurativo? Né? O caminho e é isso todo mundo, é pensar o sistema como ele está dado, com uma responsabilidade de pelo menos, reconhecendo a insuficiência dele, de pelo menos oferecer essa oportunidade, que é isso que eu tenho feito. É a projetos desse tipo que eu tenho me dedicado. É a partir do sistema, com os problemas que chegam lá, oferecer para a pessoa. Tem esse caminho aqui, você quer? O Mark Umbright, ele fala, cara, justiça restaurativa é opção. Não vai funcionar se fala para a pessoa, segue a justiça restaurativa que é melhor. A pessoa quer opção. Quando a pessoa se sente, talvez ela realmente não escolha a justiça restaurativa, mas ela se sente respeitada o suficiente para saber, eu posso escolher. E aos poucos, né, eu posso escolher, e exatamente por conta da voluntariedade, não é se você escolher, não pode mais escolher outro. E isso é um grande desafio que eu vivenciei todo mundo. É tanto a voluntariedade é um aspecto tão importante, que se você estiver na porta da conclusão do processo restaurativo e uma das partes falar eu não quero mais, acabou. Agora, aí eu analisar a minha frustração de expectativa, porque eu estava buscando um objetivo. E se eu reduzir justiça restaurativa à conquista de um objetivo que eu acho importante, eu estou voltando para o sistema tradicional. Houve um esforço, e nesse esforço transformações aconteceram. Não sei como vai reverberar, não sei exatamente em que medida, mas era o que as pessoas tinham para oferecer naquele momento, eu preciso respeitar isso. Então, é ter no sistema uma oportunidade, porque ele é composto por seres humanos e os problemas chegam lá. É a plataforma que a gente tem de gestão de conflito. Não é suficiente, é violenta, alimenta ciclos viciosos, mas também é lá onde as pessoas estão chegando. Vamos aproveitar essa oportunidade? É isso. Então, vou fechar aqui todo mundo, de uma maneira muito rápida, e não vou passar por tudo. Mas lá na resolução 225 você tem um rol aqui, um rol de princípios. Lá no CEDEP a gente promoveu um fórum de justiça restaurativa comunitária. Também não vou poder aqui falar muito sobre essa definição. Em 2018. E a gente promoveu uma elaboração de princípios também de justiça restaurativa comunitária. A gente chegou a esse rol. E é bacana você perceber que tem muitas coisas em comuns e coisas diferentes. Então aqui só um cuidado, uma atenção, uma consciência. Acontecendo a justiça restaurativa a partir do sistema, cuidado para ela não ser fagocitada pelo sistema. Se eu tenho um rol de princípios,
Né? Muito bem, isso é extremamente valioso. Juízes, juristas chegaram a essas, especialistas em justiça restaurativa chegaram a essas conclusões, mas isso tem um lugar institucional de fala, que talvez não seja suficiente para todo mundo, o que não significa dizer que são ruins. Talvez simplesmente não sejam suficientes, ou precisem de uma complementaridade, e daí aqui, talvez um convite a uma expansão disso. Todo mundo ficaria mais tempos aqui, agradeço demais, a gente passou já 10h23, agradeço demais pela paciência. Foi um prazer enorme conhecer vocês, agradeço pela generosidade, pelos olhares, pelos sorrisos, pela hospitalidade, sobretudo pela hospitalidade. Estou à disposição.